Ação e reação, capítulo 11, o templo e o parlatório, parte 2. No nosso último estudo, nós podemos perceber que dentro do umbral, na mansão da paz, onde socorre, onde o socorro é feito daqueles nossos irmãos que já têm discernimento e de fato querem ser resgatados, nós vimos que lá existe um templo, que a gente pode comparar aqui como se fosse uma casa de oração, como se fosse uma igreja, onde as pessoas estão ali depositando as suas preces, depositando as suas orações. Então, André Luiz, Silas e Hilário adentram a esse templo, e esse templo ao redor tem vários quadradinhos como se fossem janelas. E em cada uma tem uma pessoa em oração, destinando a oração para alguém ou orando em causa própria. E todos ali, de uma certa forma, recebem algum tipo de resposta. André Luiz fala que é um lugar alvo, bem limpo, tem uma cruz simbolizando Jesus Cristo. E em cada cúpula, cada janelinha, tem um ali exercitando a sua fé de acordo com aquilo que acredita. Então, por hora, nós vimos esse cenário. André Luiz passou por uma senhora que orava por Santa Teresinha do Menino Jesus, passou por outro que fazia uma determinada oração, e ali a gente pode perceber que cada um cultuava uma coisa diferente, mas tinha algo em comum: o bem, o amor, o desejo, de estar sendo assistido por alguém, a fé. Ali estava algo em comum. E aí, no nosso último encontro, nós terminamos com uma pergunta, mas um pouco antes dela, Hilário pergunta, Deixa eu ver se é Hilário ou se é André. É Hilário. Hilário fala o seguinte: aquelas pessoas que estão ali orando, acreditando que para quem eles oram são santos. Se essas pessoas de fato, não são santas, não estão num plano santo como elas achavam que deveriam. E aí, Silas responde para ele: olha, elas estão orando, elas têm uma fé, elas oram pedindo, fazendo um pedido de acordo com a sua fé a uma determinada entidade, a um determinado espírito que está desencarnado. Se ele, naquele momento, não pode atender ao seu pedido, se o seu pedido de fato é sincero e chegou até nós, ou seja, rompeu algum tipo de barreira e chegou até aqui, se aquele ao qual a oração é destinada não pode atender, outros irão atender, até que um dia, quem saiba, aquele ao qual eles se dirigem essa oração possa atendê-los. Enquanto eles não o pode, tem aqueles que o fazem. Né? Então, ou seja, por isso que nenhuma oração fica sem resposta. E logo em seguida vem a outra pergunta: será de crer que o espírito das congregações religiosas ainda permanece viva nas esferas mais altas? Então a gente sabe que quanto mais discernimento e aprendizado o espírito tem, quanto mais ele já parou as suas arestas, mais ele vai alcançando patamares superiores. São escadas, degraus da evolução ao qual nós vamos seguindo, nós vamos subindo, né? Então, eles estão dizendo o seguinte: será que lá nessas esferas superiores, essas religiões, a religiosidade,
essas congregações religiosas, elas existem também por lá? E o assistente sorriu e disse: não no sentido do sectarismo terrestre. Ou seja, a religiosidade no mundo espiritual, nas esferas espirituais, elas existem, mas não com a mesma intolerância que existe aqui e nem tampouco a mesma rigidez que a gente vê a todo momento, né? Por quê? Porque muitas das vezes as pessoas se acham assim, não, a minha religião é a certa, a de fulano é errada, então eu não aceito. Então ele é intolerante, né? Ele só aceita como a religião dele sendo a verdade absoluta. E nós precisamos entender que nós precisamos respeitar a todos, principalmente se são religiões que pregam o bem, né? Porque a gente sabe que cada um está em um nível de evolução. Não temos um melhor do que o outro, mas temos uns com mais discernimento, com mais fé raciocinada do que o outro. E fato é, um dia eles também vão entender. Se ainda não o entenderam, vão chegar lá. Então, essas religiosidades nas esferas felizes, né, elas também existem, mas não da forma que é pactuada, da forma em que é enfrentada, da forma em que é seguida na Terra. Quanto mais se eleva aos cimos, ou seja, quanto mais se eleva nas esferas superiores da vida, mais se despe a alma das convenções humanas, aprendendo que a providência é luz e amor para todas as criaturas. Quanto mais elevado é o espírito, mais ele se desprende dessa questão religiosa, né? De ter todo aquele culto, não precisa daquilo tudo, né? Porque eles acreditam que toda a providência divina é amor e luz para todas as criaturas. Entretanto, até que a alma se identifique com os fatores sublimes da consciência cósmica, os círculos de estudo e fé, aperfeiçoamento e solidariedade pelo bem que realizam, estejam onde estiverem, merece o maior acatamento das inteligências superiores que atendem à execução dos planos divinos. Então, até que se chegue a um nível de consciência, de entender de fato, principalmente essa frase de onde vim para onde vamos, porque essa frase, apesar da gente sabe, nós aqui sabemos de onde nós viemos e para onde nós vamos, né? Então nós sabemos até de uma forma mais aprofundada. Nós sabemos perfeitamente como nós surgimos, porque nós já fizemos um estudo sobre isso, né? Nós aprofundamos até o nível de entendimento que nós temos, porque nós apenas vamos entender aquilo que nós temos discernimento. Então, ou seja, nós somos centelhas divinas. Nós fomos criados à imagem e semelhança dessa energia suprema, causa primária de todas as coisas. Nós fomos criados simples e ignorantes. Fomos criados da forma mais simples que existe. E da forma ignorante no sentido de não conhecimento, de não entender nada, mas de sermos livres para ir nos moldando, a ir nos desenvolvendo, até que nós possamos ser bons o suficiente para alcançar a esfera lá de cima, que é a classe dos espíritos puros. Então, ele fala isso, enquanto, né, não tem esse discernimento, ainda assim, nossas preces, ainda assim, há para conosco solidariedade.
nós somos acatados, nós somos ouvidos, ainda que a resposta não nos venha da forma que a gente quer. Porque nós também precisamos ter esse discernimento. Nós não vamos ter as respostas que queremos, nós vamos ter as respostas que precisamos. E muitas das vezes o silêncio será a resposta, porque será necessário um pouco mais de aprimoramento nosso, um pouco mais de compreensão. O silêncio se faz quando a gente estiver tendo necessidade de avançar, né? Porque se eu avanço, se eu tenho mais compreensão, se a minha consciência está expandida, automaticamente eu estou apto para que novas coisas me cheguem. Porque se eu ainda não consigo absorver e me chega coisa nova, eu vou fazer confusão. Não é assim? Então, se eu estou no ensino médio, na primeira série do ensino médio, eu preciso estar apto a chegar na segunda, porque na segunda série vai ter coisas ainda mais complexas. Se eu não consigo absorver na primeira série, eu não estou apto a receber a segunda série, né? Então, eu preciso exercitar. E às vezes, enquanto eu estou exercitando, tudo está em silêncio. Jesus está nos esperando que a gente cresça, que a gente evolua como ser humano, para que novos ares possam nos ser chegados. Logo após, como se quisesse fixar em nosso espírito os méritos da lição, dirigiu o olhar para certa senhora que se mantinha em prece, não distante de nós, e depois de ligeira observação, conduziu-nos até ela, recomendando-nos atenção. Procuramos assimilar-lhe a faixa mental e, estabelecida a sintonia, surpreendemos no nicho a imagem viva e simpática do nosso abnegado Dr. Bezerra de Menezes, ao mesmo tempo que se ouvíamos a súplica de nossa companheira desolada. Silas convida a olhar em contenção uma senhora que ora. Eles conseguem fazer a leitura do campo mental, daquilo que quando nós estamos orando, nós estamos criando, lembra? Pensamento, se você pensa, logo você cria. Se você cria na mente, ele já existe. Né? Então, eles pegam esse campo mental e observam que ela está ali orando para o Dr. Bezerra de Menezes. E ela fala o seguinte: Dr. Bezerra, por amor de Jesus, não abandone meu pobre Ricardo nas trevas da desesperação. Meu esposo infeliz atravessa rudes provas. Ó generoso amigo, socorre-nos. Não permitas que ele desça ao abismo do suicídio. Dá-lhe a coragem e a paciência. Sustenta-lhe o bom ânimo. As dificuldades e as lágrimas que o afligem no mundo caem sobre minha alma como chuva de fel. Silas interrompeu-nos a reflexão, acentuando. Segundo reconhecemos, o santuário serve à oração digna, sem cultos especiais. E daí a gente já pode entender, quando ele vem nos dizendo que o santuário serve, socorre a oração sem cultos especiais, a gente entende a simplicidade da oração. A gente entende que eu não preciso saber rezar uma reza já pré-pronta, e eu posso, da minha maneira, conversar com Jesus, conversar com Deus e conversar com aquele ao qual a minha fé o assimila, a qual a minha fé tem afinidade. Ali, alguém recorre ao amparo da monja de Lisieux. O que acontece? Ele está falando o seguinte, ali, no nosso estudo passado, ele fala, né, que estava uma pessoa orando para a monja de Lisieux, que é quem? Santa Teresinha do Menino Jesus. Então, ali tem um orando por Santa Teresinha. Aqui, um coração infortunado pede socorro a um notável companheiro dos espíritas no Brasil.
Então, veja bem, cada um está ali exercendo a sua fé, ao seu modo, mas exercendo a sua fé. E todos estão, de uma certa forma, tendo as suas orações anotadas, tendo as suas orações recebidas. Antes de desviar a minha atenção, olhei o semblante do grande médico, segundo as recordações da irmã que orava confiante, anotando o primor da fotografia mental que ela exteriorizava. Víamos ali o retrato do Dr. Bezerra, como o conhecemos, sereno, simples, bondoso, paternal. Precedendo-nos as interrogações costumeiras, o assistente informou: com mais de 50 anos consecutivos de serviço à causa espírita, depois de desencarnado, Adolfo Bezerra de Menezes fez jus, teve o direito à formação de extensa equipe de colaboradores que serve à bandeira da caridade. Centenas de espíritos estudiosos e benevolentes obedecem-lhe as diretrizes na lavoura do bem, no qual opera ele em nome de Cristo. Então, o que ele está dizendo? Olha, ela está ali, Dr. Bezerra de Menezes, 50 anos, né? Mais 50 anos aí dedicados à doutrina espírita. Quando ele desencarnou, ele teve o direito, o merecimento de formar uma grande equipe. Por isso a gente fala a falange de Dr. Bezerra de Menezes, né? Porque eles estão por toda parte. Quando a gente fala assim, olha, segunda, quarta e sexta, a falange do Dr. Bezerra de Menezes está na Terra, está trabalhando, né? São dias especiais que eles tiram para estar aqui, entre nós. Então, eles estão por toda parte. Não só aqui na minha região, como na região de todos vocês. Mas é uma equipe, onde Dr. Bezerra de Menezes nós podemos entender como sendo o líder dessa equipe. E todos são estudiosos, todos estão trabalhando por esse mesmo ideal do Dr. Bezerra de Menezes, que é a cura. Né? Então, às vezes, muitas pessoas podem ficar nessa dúvida, mas como assim o Dr. Bezerra está aqui, mas está em tantos outros lugares, mas tem tantos outros que estão junto dele, né? E operando, levando aí as bênçãos para quem necessita, mas acima de Dr. Bezerra de Menezes, tem Jesus como líder. Então, são soldados de Cristo que estão o tempo todo trabalhando. Desse modo, alegou Hilário, é fácil compreendê-lo agindo em tantos lugares ao mesmo tempo. Né? Então, ele fala, é fácil entender que ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, que tem uma equipe muito grande trabalhando em seu nome. Né? E Silas disse perfeitamente, como acontece na radiofonia, em que uma estação emissora está para os postos de recepção, assim como uma só cabeça pensante para milhões de braços. Um grande missionário da luz em ação no bem pode refletir-se em dezenas ou centenas de companheiros que lhe acatam a orientação no trabalho, ajustada aos desígnios do Senhor. Bezerra de Menezes, invocado carinhosamente em tantas instituições e lares espíritas, ajuda em todos eles pessoalmente ou por intermédio das entidades que o representam com extrema fidelidade. Então, ele equipara essas falanges, essa equipe, como as ondas de rádio. Quando vocês estão aí na região de vocês, se todas as casas quiserem sintonizar na mesma radiofrequência, ela não vai chegar em todos os lares? Ela chega, né? Então, porque ele tem ali o quê? Um receptor que pega, capta aquele sinal, mas está em vários lugares ao mesmo tempo. Da mesma forma são essas falanges. Não só Dr. Bezerra de Menezes tem essas falanges, mas aqueles que nós
principalmente os católicos, né, denominam santos, têm as suas falanges. Santa Teresinha do Menino Jesus, Santo Expedito, São José, né? Quem são esses? São espíritos iluminados que passaram pela Terra, como Dr. Bezerra de Menezes, como Chico Xavier, como Irmã Dulce, como Divaldo, que recentemente retornou. São espíritos de grande resiliência, são espíritos que arrastam com eles o quê? Multidões. Então, junto deles tem o quê? Os tarefeiros, que se unem no propósito de fazer o bem. Né? Encabeçado por um líder, mas esse líder também está trabalhando em nome de Jesus. No fundo, todos nós estamos trabalhando em nome de Deus. Mas tem aqueles que encabeçam, tem aqueles que têm um pouco mais de experiência, que têm um pouco mais de discernimento. Então, vão juntos em equipes para ajudar aonde precisa, aonde necessita. Chega em um determinado ponto, eles se esparramam, cada um vai fazer o bem aonde lhe compete, todos sob uma supervisão e, lógico, que existe supervisão da supervisão, né? Mas, no fundo, todos nós estamos aí, né? E essas falanges, esses santos, esses que passaram pela terra, estão trabalhando em nome de Deus. Para isso, apresentou, aduziu, disse meu colega, terá o seu campo próprio de atividade, assim como um chefe de serviço humano possui a sede administrativa da qual distribui com os comandados o pensamento diretor da organização, assim como nós aqui, né? Quando não tem a escola sempre é o melhor lugar para os exemplos, né? A escola tem o diretor, que está ali como líder daquela escola, ainda que temporariamente, né? Junto deles estão os professores, os inspetores, tem ali os alunos que são os maiores beneficiados, né? Mas os alunos estão sob olhares dos professores, os professores estão sob supervisão da diretoria, mas a diretoria também presta conta para algum lugar, né? Então, é um conjunto que se une em prol de um bem comum. Aqui, cada um exercitando a sua fé, mas todos tendo olhares. E ele fala, né, para o Silas, né? Porque o Silas fala, né, que, de fato, é igual como se fosse um serviço humano, né? E Silas disse, como não, né? O Senhor que tem meios de instalar condignamente qualquer dirigente de trabalho humano, ainda mesmo nas mais ínfimas experiências da vida social do planeta, não relegaria à intempérie os missionários da luz no plano espiritual. Se até aqui na Terra, aqueles que executam os mínimos trabalhos, tem aqueles, né, que de uma certa forma estão ali os dirigindo, no mundo espiritual não é diferente. Na visão limitada que nós temos, às vezes a gente é egoísta no sentido de achar que aqui nós somos os maiorais, né? A gente pode voltar no tempo, que quem está comigo aí mais tempo vai entender. Quando nós iniciamos aqui os nossos trabalhos, e quando eu fui dizer que no mundo espiritual existem fichas, no mundo espiritual existe a catalogação dos espíritos, quem sai, quem chega. No mundo espiritual nós temos identidade. Nosso Deus, a compreensão foi quase zero, né? Eu quase fui massacrada aqui no início, né?
Porque nós achamos que nós somos perfeitos. Enquanto no mundo espiritual, aonde tem dirigentes de esferas superiores e até mesmo os postos dos umbrais, não há erros, né? A Terra é uma cópia borrada do mundo espiritual. Nós podemos pegar o local mais organizado da Terra, que ainda assim, no mundo espiritual, a organização está a anos-luz de distância daqueles que nós os temos aqui. Lá é sabido exatamente quem está na Terra, quem está retornando, quem ainda demora a retornar. Tudo está catalogado. Se nós temos um corpo idêntico, semelhante ao nosso, se o mundo espiritual, tirando a questão do umbral daqueles que estão sem discernimento, se o mundo espiritual, se nós temos essa organização, lá também há de ter. Como que eles vão saber sobre nós? Eu vou chegar lá e não vou ter identidade nenhuma, não vou ser mais nada? Todas as nossas reencarnações estão lá. Ainda que nós não às vezes não tem discernimento no momento para ter uma regressão e voltar, né, ter uma regressão consciente. Mas elas estão lá. Essa nossa vivência aqui é o mínimo. É uma dentro de centenas. E a gente ainda se acha os melhores. Só nós temos como precisar a data em que nós chegamos, né? Ou seja, a nossa certidão de nascimento e a nossa certidão de óbito, né? Lê do engano, porque lá já existe tudo isso de uma forma muito mais organizada do que aqui. E eficaz. Porque aqui, muitas das vezes, tem-se as organizações, mas não funcionam. Nos planos divinos, não existe isso. Assim dizendo, Silas discretamente nos compelia a caminhar na direção da porta de acesso ao pátio exterior do templo. Então, agora eles estão conversando, mas Silas está caminhando lentamente, como se tivesse os levando para fora desse templo. Então, veja bem para a gente entender agora. Eles estão em um templo todo branquinho, onde tem uma cruz ao fundo. Nas laterais tem vários nichos, várias janelas, onde ali estão as pessoas em orações. Cada um exercitando a sua fé da maneira que entende no ponto de discernimento em que se encontra. E agora eles vão saindo desse templo. Alcançando a saída, notamos que a claridade do ambiente se apagava quase de chofre, ou seja, quase que de repente, de imediato, a poucos metros da entrada do pórtico. Então, assim que eles começaram a sair, aquela claridade, aquele lugar alvo que existia quase que ali na saída, que de repente se apaga, dando-nos a ideia de sofrer tremendo impacto das sombras circundantes. No enorme átrio, adensava-se turba imensa. Grupos diversos conversavam em voz alta, havia quem chorasse, quem deprecasse, quem gemesse. Nossa visão ainda não adaptada mal registrava os contornos da grande multidão que ali se aglomerava. Saindo então do templo claro, límpido, eles adentram em outro lugar que já está escuro. Quando a gente entra em um lugar, sai de um lugar muito claro, entra no escuro, as nossas pupilas custam a dilatar, né, para que a gente possa enxergar o mínimo ali dentro daquela escuridão. Às vezes a gente não enxerga nada, às vezes a gente vai enxergar só vulto.
Mas André Luiz está dizendo, olha, o ambiente foi completamente oposto. Um se contrapôs ao outro. E o que aconteceu ali? Nós escutávamos, embora a gente não estava conseguindo enxergar muita coisa, nós escutávamos as preces. Uns gritavam, outros choravam, outros gemiam, aquele desespero, né? Que era ali total. Entretanto, podíamos ouvir com precisão palavras e gritos, rogativas ardentes e desconsoladores apelos. Notando-nos a estranheza, o assistente observou comovido. Aqui temos o parlatório da mansão, ao qual comparecem grandes fileiras de almas sinceras e sofredoras, mas habitualmente em profundo desespero a inibir-lhes as vantagens da oração pacífica. Veja bem como é importante a questão da energia. Primeiro, nós estávamos em um ambiente claro, calmo, onde as pessoas oravam com raciocínio, onde as pessoas oravam com discernimento. E existia, apesar do sofrimento, que o sofrimento não deixou de existir ali. Quando nós recorremos às nossas preces mais sinceras, são quando os nossos corações estão o quê? Doendo, estão dilacerados, mas ainda nós estamos de pé. Nós estamos em equilíbrio, nós estamos feridos, mas nós estamos procurando lutar da melhor maneira possível. Quando sai dali, tudo já escurece, porque a energia já é outra. A energia ali é de oração, mas é de uma oração desesperada. Por isso o desespero em nada ajuda. Por isso, quando os nossos entes acabou de desencarnar um amigo, é momento de oração. É momento de silêncio, é momento de reflexão, é momento de dispensar ao outro calmaria e, sobretudo, de tentarmos, pelo menos, estar calmos também, porque aquele desespero nos prejudica. E aqui, ao final, está dizendo, olha, que o profundo desespero inibe a vantagem da oração pacífica. Porque o desespero está vibrando onde? Na escuridão, no que é denso, o que é pesado, ou lá, naquele lugar limpo, claro, aonde as nossas orações podem ser ouvidas com muito mais clareza. Porque veja bem, não que aqui também, no lado escuro, não esteja sendo possível ouvir, mas está todo mundo misturado. Sabe quando você está ouvindo várias vozes ao mesmo tempo? É mais difícil a compreensão. Porque uns estão orando gritando, outros estão desesperados, outros estão chorando, outros estão gemendo, outros estão revoltados, e aí mistura toda aquela energia densa, aquela bagunça, e no fim não está entendendo nada. Por isso ele está dizendo, né, que inibe a vantagem da oração pacífica. Porque a oração pacífica ela é de maior compreensão. É mais fácil chegar aos ouvidos o que a gente está ali clamando. Então, até mesmo nas vicissitudes da vida, nos é necessário serenidade. Entendo perfeitamente que às vezes vai ser muito difícil quando a gente ora em desespero, mas que nós então possamos ter esse discernimento. Porque talvez tendo esse discernimento, na hora de orar, a gente ora da forma correta. Ora dizendo a Jesus, olha, eu sei que alguma resposta tem para o que eu estou passando. Eu sei que alguma resposta tem para o que os meus estão passando. Mas eu venho aqui, diante de ti, te dizer que a prova não tem sido fácil.
mas nós estamos de pé. Nós estamos segurando nas suas mãos. Não nos permita soltá-las. Porque se eu a soltar, eu vou me perder nessa escuridão. E eu não quero estar no escuro. Eu quero estar na luz. Ainda que eu tenha que atravessar o vale escuro, porque é inerente aos nossos erros, às nossas falhas. Mas eu quero passar com discernimento. Eu quero passar com fé raciocinada. Eu quero passar de pé. Eu sei que a luta travada vai ser imensa. Porque o lado negativo está travando uma batalha dentro de cada um de nós para que nós nos percamos. Ainda assim, eu estarei em busca do discernimento. E eu estou olhando para frente. Nós estamos olhando para frente. E lá na frente, quem está é Jesus. Se o nosso norte é Ele, não tem como dar errado. Mas a gente vai seguindo com discernimento, com calma, e é nessa calmaria que a gente consegue entender as intuições que nos chegam, aos caminhos que nos são mostrados, porque no desespero, ainda que eles nos ajudem, a gente não consegue discernir nada. A gente não consegue entender o caminho, porque está todo mundo desesperado. Às vezes a porta aberta está à nossa frente, mas a nossa falta de fé viva e raciocinada não nos deixa ver que Jesus está conosco o tempo todo. E com expressivo gesto, ele diz: neste grande recinto, dedicado à palavra livre, encontramos realmente a nossa divisa vibratória. Além dele, é a dor inconformada e terrível, gerando monstruosidades e desequilíbrio, a exprimirem o inferno da interpretação religiosa comum. No entanto, muros adentro de nossa casa é a dor paciente e compreensiva, criando renovação e reajuste para o caminho dos céus. Diante dos quadros deprimentes sobre nossa vista, não dispunhamos de expressão para qualificar o estupor de que nos sentíamos dominados. Foi por isso que nos calamos, de maneira instintiva, perante a quietação do assistente que, a nosso ver, recorria silencioso ao favor da oração. Então, até para que a gente possa orar e ter as nossas preces atendidas e nós possamos ter desse atendimento, discernimento, a compreensão, é preciso saber. Mais uma vez, ressaltando a vocês, não quer dizer que o lado escuro está sem socorro. Eles estão tendo socorro. Mas, pelo turbilhão de desespero em que se encontram, eles não conseguem entrar nessa sintonia de calmaria. Fica diferente. Mas aqueles que estão passando com paciência, aqueles que estão conseguindo, ainda nas adversidades, a fé viva e raciocinada, estão mais receptivos para a misericórdia divina. Que todos nós possamos ter discernimento, possamos ter fé, possamos entender que as respostas vão nos chegar na hora certa. Um dia, todas as respostas vão nos chegar. Todas. Enquanto elas não nos chegam, nós precisamos caminhar. Nós precisamos evoluir. Nós precisamos fortalecer a nossa fé. E nós precisamos entender que a misericórdia divina é para todos, que Deus é misericordioso, mas que depende de nós a receptividade dessa misericórdia. Alguma dúvida, gente?